Pessoal, vídeo número 2. Bem, pessoal, é o seguinte, o projeto aqui, tá, que a gente desenvolveu, eu utilizei alguns recursos até da minha monografia que eu apresentei, uma pesquisa da monografia que eu fiz, e achei bem interessante essa parte, que é sempre estar constantemente pesquisando, tá? Então é o seguinte, a gente usou metodologias, a gente usou tecnologias da engenharia de software, tá? E então eu vou dar só uma explicadinha rápida aqui sobre isso, tá? Então, para o desenvolvimento do projeto, né, serão abordados, avaliadas e analisadas algumas tecnologias de desenvolvimento de software, metodologias de engenharia de software e ferramentas como linguagem de programação web, UML, Flash e banco de dados. Então, foi mais ou menos dentro disso que eu fiz a pesquisa para o desenvolvimento do sistema, tá? Bem, na parte de engenharia de software, tá? A engenharia de software é muito importante para o projeto, né? Veja bem só. Na engenharia de software são aplicadas teorias, metodologias, técnicas e ferramentas para o desenvolvimento e manter software de qualidade, tá? Então, a engenharia ela se preocupa muito com todas as etapas do projeto, desde o estágio inicial de especificação do sistema até a fase de manutenção. Então, a engenharia de software utiliza de ferramentas, de metodologias, técnicas, né, utilizadas para quê? Para você visualizar o sistema, para você visualizar ele antes mesmo de programado, né? Você visualizando, você vai conseguir economizar tempo na hora de programar, futuros erros irreparáveis, outros que até são reparáveis, porém te exige muito para você encontrar os erros. Por exemplo, no banco de dados, você constrói lá uma tabela com colunas para receber dados e de repente algumas colunas você precisa modificar a propriedade, por exemplo, né, desses dados. Então isso já começa a dificultar o seu programa. Você vai ter que reconstruir muitas vezes então a tabela. Então o ideal até dá para recuperar e reconstruir tudo certinho, o programa dá para identificar o erro e de reprogramar, mas acaba a manutenção sendo muito difícil. Então a engenharia de software ela vem para atender isso aí, para facilitar até mesmo a programação. Bem, a metodologia, né, é muito interessante porque você vai ter, vamos botar assim, um guia, né? Você vai ter ali padronizar a sequência, né, dos diagramas para entendimento do software, né? Então, eu tenho aqui, olha só para um relato aqui do Presma 2002, tá? Olha lá, ele relata que na década de 70 a atividade de desenvolvimento de software era executada de forma desorganizada, desestruturada e sem planejamento, gerando um produto final de má qualidade, pois não existia documentação ou era entregue fora do prazo, ou o levantamento, né, de tempo e esforço não correspondia com o tempo real, com a real necessidade. Então, era simplesmente ir lá e programar. O camarada já saía programando para entregar o sistema funcionando, o sistema passava pela mão do cidadão, né, dos usuários aí que não tem muita experiência, acabavam fazendo coisas que, se você não prevê que o usuário pode clicar naquele lugar, ou fazer isso, fazer aquilo, vai sempre gerar problema. Tá? Então, o engenheiro de software ajuda muito nisso. Então, aqui, ó, para Somerville 2000, as metodologias de desenvolvimento são conjuntos de práticas recomendadas para o desenvolvimento de software, sendo que essas práticas geralmente passam por fases ou passos que são subdivisões do processo para ordená-lo e melhor gerenciá-lo, né? Quer dizer que o software, ele quando é construído, quando você desenha ele, você visualiza ele antes da programação, que você consegue enxergar quem são os usuários, você consegue enxergar quem são as classes, enfim, você consegue
subdividir esse sistema em processos, né? Você consegue ordenar ele melhor, você consegue gerenciar, né, antes de chegar na programação, melhor o sistema. Tá? Então é isso aí. Tá? As metodologias existem várias, né? Existem aquelas metodologias tradicionais, né? Como a RUP, vamos dizer aqui exemplo. Essa RUP ela utiliza de mecanismos muito pesados, ele faz você voltar demais, né, em um determinado ponto, né, do projeto para você rever. Então é um projeto muito complexo, um sistema muito grande e complexo, daí sim seria interessante. E aí nós temos as metodologias ágeis, né? Uma metodologia ágil é a XP e a Iconix, né, que eu gosto muito porque ela não é tão grande e não tão pequena. A XP já é muito pequena, você construir um programa mesmo de computador que seja para controlar algo, alguma coisa específica, né? Não necessita de um sistema complexo, né? Então a Iconix aqui coube bem para mim no projeto. Então, essa metodologia utilizei a Iconix, né? Quem quiser dar uma pesquisada, é muito interessante, explica bem certinho. Iconix, né? Muito boa mesmo. Então ela vai te dar um roteiro, a Iconix vai te ajudar, né? Ó, por onde aqui você tem, né? Desde a construção, então você tem para a construção da janelinha, lá onde você vai entrar com as informações do seu sistema, você tem, né, os diagramas a serem seguidos para você entender o que o sistema vai ter que fazer. Então tá aqui, ó, uma visão geral, os diagramas de classes, os diagramas, né, também bem interessante, tá? De domínio, bem interessante mesmo esse. Então a gente vai falar de um por um, tá? Para a construção usando essa metodologia, a gente usa as técnicas, né, de desenvolvimento da UML, né? A UML oferece uma aerodinâmica no processo de desenvolvimento, tais como os diagramas de caso de uso, diagramas de sequência, de colaboração, diagramas de robustez, né? Então existem várias formas e, né, normalmente todas as metodologias utilizam das mesmas diagramas, só a forma de coleta de dados, a coisa toda que faz uma ser diferente da outra. Eu tenho uma comparação de metodologias, ó, que no meu trabalho eu fiz, tá? No quadro a gente vê bem isso, ó. A RUP trabalha tudo o que é necessário dentro da construção do software que a engenharia oferece, ferramentas, técnicas, enfim. A Iconix já é mais moderado, porém trabalha bem o que mais é necessário, né? Veja bem, né? A modelagem de negócio é muito interessante, mas quando você está fazendo os requisitos, aquelas coisas, as análises, enfim, você vai, quando não é muito complexo o projeto, né? Você consegue já identificar melhor, já consegue identificar o negócio. Aqui você precisa entrar dentro do negócio. A XP já é, olha aqui, tem até a parte do negócio, mas é muito enxuta, né? Enfim. Então foi escolhido mesmo a Iconix para ficar como a metodologia a ser seguida. Bem, a UML aqui, ó, a UML, né, é uma linguagem para visualização, especificação, construção e documentação de um sistema complexo, né? Enfim, ela possibilita você desenhar um software, criar os diagramas, né? Tem vários tipos de diagramas, né? Os casos de uso, diagramas de interação, de transição, de estado, objeto, domínio, classe, tem lá os de sequência, né? Os de robustez, enfim, tá? Eu utilizei para a construção do projeto, né? Usando as técnicas de UML, seguindo a metodologia, usei o Enterprise Architect, que é o programa que faz esses desenhos, tá? Enterprise Architect. E existem outros também, fiz um comparativo na época, mas fiquei com o Enterprise Architect, certo? Beleza, pessoal? É isso aí. Então, na próxima vídeo aula, eu apresentarei então os pacotes dos artefatos do sistema, tá? Então, na próxima vídeo aula a gente dá
continuidade na explicação sobre os diagramas. Valeu.